Seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Eu separei aqui mais 5 dúvidas de vocês que eu peguei lá no Instagram, lá no Twitter. Me siga, link na descrição e eu vou responder todas elas aqui. E eu já te digo que a gente tem algumas bem interessantes. Então fica até o final do vídeo porque vai valer bastante a pena. Primeira pergunta, quais são as formas de alavancagem em fundos imobiliários? Para quem não sabe, a alavancagem é uma forma de tomar dívida. Essencialmente é você pegando dinheiro emprestado, no caso o fundo imobiliário. Mas os fundos imobiliários possuem algumas limitações para isso e existem duas principais formas que um fundo imobiliário se alavanca, ou seja, se endivida. A primeira é através de CRIs. Então imagina que o fundo tem lá alguns imóveis e ele tem um fluxo de aluguel daqui para frente, que é o contrato. Vamos supor que o contrato tem 5 anos ainda de prazo, então em tese o fundo ainda tem 5 anos de aluguéis para receber. O que ele pode fazer é adiantar esse fluxo para hoje, pegar esse dinheiro hoje emprestado e daí ele vai pagando depois uma parcela de juros, uma parcela desse empréstimo para ir quitando esse empréstimo. Então, de uma forma bem simples, é como se o fundo usasse esse fluxo futuro para pegar um empréstimo e depois, eventualmente, ele vai pagando as suas parcelas. Esse é o principal modo que os fundos imobiliários têm usado para se alavancar, mas eles podem também fazer aquisições a prazo, ou seja, parcelado. E isso, de certa forma, é uma alavancagem também, porque é uma dívida que o fundo está contraindo e ele vai ter que pagar ao longo da vida dele. Algumas compras têm um prazo mais esticado e outras menos. Aí realmente vai depender de caso a caso, fundo a fundo. Mas essas são as duas principais formas que um fundo imobiliário se alavanca. Pergunta número 2, e essa aqui é uma que eu tenho recebido bastante e eu sei que vocês estão bastante preocupados. Os fundos imobiliários de papel vão começar a pagar menos? Em tese, sim. Por quê? Primeiro que os CRIs, eles são indexados a algum índice de correção monetário. Normalmente IPCA, esse é o mais popular, mas também o CDI, seria o segundo mais popular. Poderiam ser outros, mas esses dois são os principais. E como a gente viu já recentemente, nos últimos 2 meses, o IPCA vem vindo menor. Ou seja, os CRIs, a remuneração dos CRIs vão ser atualizadas por esses índices menores. Então, os fundos imobiliários de papel que tiverem CRIs ou que tiverem mais CRIs atrelados ao IPCA, eles devem ter um rendimento inferior aos últimos daqui para frente, a acompanhar, porque a gente não sabe como é que vai ser o IPCA nos próximos meses. Mas se ele continuar vindo mais baixo, os rendimentos devem também ser reduzidos. Isso para os fundos que forem ou principalmente indexados ao IPCA ou totalmente. A gente tem alguns fundos que são exclusivamente CDI ou tem uma parcela maior em CDI. E o CDI, que é atrelado à Selic, atualmente ele está no nível bem alto e deve se manter alto por algum tempo. Mas eventualmente, quando esse índice também cair, quando a Selic cair, os rendimentos desses fundos que tiverem mais CDI na carteira também vão reduzir. Então não entenda como um problema no fundo, não entenda como o fundo ficando ruim, pagando menos, é um comportamento, é uma característica dos fundos de papel. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre fundos de papel, eu vou deixar aqui gratuito um e-book na descrição para você baixar e entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica e sobre como os fundos de papel funcionam. Pergunta número 3. Quanto que renderia aproximadamente R$10.000 investidos em fundos imobiliários? E antes de eu te dar uma ideia de quanto que isso renderia, é importante lembrar que não existe resultado garantido, então tudo vai variar dependendo do que você comprar, quanto dinheiro você colocar, a que preço você comprar, então existem muitas variáveis, então cada pessoa vai ter um resultado diferente. Mas atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, você consegue de uma forma mais conservadora entre 0,7%, um pouquinho mais, e se você for colocando algumas coisas que têm uma rentabilidade maior, consequentemente pode ter um risco maior, você consegue chegar em números um pouco maiores. Mas vamos usar então 0,7% ao mês como a nossa base conservadora, e eu vou usar 1% como já um pouquinho mais arrojado. Isso daria entre R$70 e R$100 por mês. Lembrando um ponto importante que muita gente esquece. Quando você compra fundo imobiliário, você não está gastando o seu dinheiro em troca dessa renda de R$70 a R$100 por mês. Você ainda tem esse dinheiro inicial, você ainda tem esse patrimônio que está investido nas cotas dos fundos imobiliários. Então, além de você investir o seu dinheiro e ainda ter esse patrimônio, ele passa a gerar uma renda mensal de R$70 a R$100 nesse exemplo nosso aqui. O que quer dizer que o seu patrimônio pode, inclusive, crescer também. Então, além da renda, você ainda pode ter um ganho de capital, uma valorização do seu patrimônio junto.
Mas lembrando, mais uma vez, que a gente está falando de renda variável e tudo pode variar. O seu patrimônio pode subir, pode descer, a sua renda pode ser maior em um momento, menor em outro momento. Então é tudo variável e é importante que você entenda isso. A gente tem muito conteúdo sobre esse tema, inclusive a gente tem até um e-book sobre fundos imobiliários, a gente tem uma planilha também para você controlar os seus fundos imobiliários e acompanhar a sua renda, e a gente vai deixar tudo aqui no link da descrição para você baixar gratuitamente e controlar seus investimentos e conseguir fazer também as suas estimativas. Pergunta número 4. O que considerar ao investir em fundos imobiliários de papel high yield, ou seja, aqueles que pagam mais, mas provavelmente têm um risco maior? Na minha visão, a análise em si não muda nada. Você vai estudar as mesmas coisas: patrimônio, tamanho, liquidez, gestão, setor, taxas, indexadores. A análise é exatamente a mesma. Então, se você já sabe estudar um fundo de papel, é a mesma coisa. Agora, o que muda é o peso em alguns indicadores. Então, por exemplo, se você vai investir em um fundo high yield que, em tese, tem um risco maior do que os outros fundos, você vai querer uma gestão mais competente, você vai querer uma gestão com uma transparência maior nas operações. A gente aqui na Suno, principalmente o Baroni, fala muito sobre fundos que publicam relatórios de risco. Poucos fazem isso, então a gente tem que dar valor para os fundos que fazem isso, porque é importante para o acompanhamento do cotista, já que a gente está em setores mais arriscados, como loteamento, multipropriedade, timesharing, são coisas mais complexas, então você precisa dar um peso muito maior a alguns indicadores. E tem um específico aqui que eu acho que vale para qualquer fundo de maior risco, ou na verdade, na minha opinião, para qualquer fundo ponto, que é a margem de segurança. Então, se você vai investir em alguma coisa que tem um risco maior, dá um peso maior para a margem de segurança, compre com mais margem de segurança. Vou dar um exemplo. Se para um fundo high grade, um mais tranquilo, você aceita pagar, por exemplo, 10%, 15% acima do valor patrimonial, para um fundo high yield, você pode diminuir essa sua tolerância para que você aumente a sua margem de segurança. Ou seja, não pagar acima do patrimonial ou pagar até 5% acima do patrimonial, não mais que isso. Porque quando você compra bem ou compra até com desconto, isso aumenta a sua margem de segurança. Não garante o investimento, não garante que vai ser a melhor escolha, não garante que você não vai ter prejuízo, mas vai te ajudar a reduzir, a mitigar qualquer tipo de problema nesse sentido. Pergunta número 5. Como saber se os fundos imobiliários menores, com um pouco histórico, são bons para a sua carteira? E aqui vem um ponto-chave da questão. Você não tem como saber. Se ele não tem histórico, não tem como você estudar o fundo e saber se ele é um bom fundo. Se ele não tem histórico, ele não tem material de estudo. Se não tem material de estudo, você não consegue chegar numa conclusão. Você pode olhar alguns pontos, algumas características que te ajudem a entender se é um fundo que pode fazer sentido ou não, mas você não vai conseguir chegar numa conclusão. Para a gente poder ter uma conclusão, a gente precisa de um histórico. A gente precisa ver como o fundo performou ao longo dos anos, como ele cresceu, qual a estratégia bem definida, se o portfólio já está sólido ou ainda está em construção. Então, investir em um fundo pequeno, que nasceu agora, que está começando, tem um risco muito maior porque você não tem histórico. Você ainda vai ver o que esse fundo vai virar e ele pode dar muito certo, como ele pode dar muito errado. Se você der uma pesquisada no nosso histórico de IPOs, de fundos imobiliários que vieram para a nossa bolsa, começaram recentemente, você vai ver alguns que deram bastante errado, mas também você vai ver alguns que deram bastante certo. Aí é mais questão de você entender se você quer correr esse tipo de risco ou não. Inclusive aqui mencionando que eu publiquei um artigo não tem muito tempo lá no Fikipedia que eu falo dos riscos dos IPOs em fundos imobiliários. Então lá te traz mais informações para você entender sobre esse tópico. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar facilmente. E essas foram as perguntas, espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber notificação do próximo, deixa as suas perguntas aqui nos comentários para a gente fazer mais vídeos e conto com você no próximo vídeo.